a sua Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo 2. Essa mensagem aqui, eu preciso gravar ela de alguma maneira, uma mensagem muito linda que Deus me concedeu, e eu queria passar para você, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. A Bíblia Sagrada aqui vai contar para você sobre o nascimento de Moisés. E a Bíblia diz no versículo 1, a pregação não está muito extensa não, tá pessoal? A pregação está bem sucinta hoje, ela está revelada, rápida, né? Mas está muito boa. Como eu disse, Êxodo 2:1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho formoso. Eu quero explicar para você agora sobre a questão de você ter unidade. Você vê que esse casamento foi entre um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. Eu vejo hoje que as pessoas de vez em quando elas estão divididas. A gente muitas vezes está pregando uma coisa e a pessoa parece que está entendendo outra. Então a gente muitas vezes não está na mesma tribo, mesma fé, mesmo povo, mesma língua. Então não vai nascer muita coisa formosa não. As coisas formosas, pessoal, elas vão nascer, elas vão ser geradas na nossa vida quando existir unidade. Se não existir unidade entre nós, não nasce nada formoso. Você vê que o Moisés, ele é o fruto de uma união da casa de Levi. E se você não sabe qual que é a tribo de Levi, só para assegurar você no entendimento da Bíblia, a Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 9, que a tribo de Levi, isso aqui é só na verdade um entendimento teológico para você entender o que era a tribo de Levi, né? Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Então Levi, a tribo de Levi, os levitas, eles eram então uma tribo que não tinha parte na terra lá em Israel. Mas a herança deles era Deus. Eles viviam por Deus, Deus sustentava eles. E é isso que eu queria te mostrar. A nossa união tem que ser com Deus. Quando você está meio dividido com Deus, não subsiste. Você lembra o que Jesus ele falou quando uma casa está dividida? Você lembra o que Jesus falou quando a casa não está legal? Está lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25. O pessoal estava comentando e falando sobre Jesus, que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus explicou assim em Mateus 12, no versículo 25, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: olha, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então ele está falando aqui sobre a divisão, ele está falando aqui sobre a desunião. Então quando a gente não está unido, parece que não nasce nada bonito, não nasce nada formoso, porque a desunião é uma coisa que não é de Deus. Deus ele quer que eu e você nós estejamos unidos. Como eu falei, eu quero que você repita comigo: mesma tribo, mesma fé, mesmo povo, mesma língua. Então de vez em quando, hoje acontece muito isso. Eu vejo que tem tanta coisa na internet, né? Tanto pregador, tanto pastor. Não estou falando mal de pastor nenhum, mas de vez em quando eu prego uma coisa aqui, outro pastor fala um negócio lá, e a pessoa está meio com a cabeça enviesada. Ela diz: não, isso aí que esse pastor está pregando eu não concordo, mas isso aqui eu acho que está errado, não sei o que. Começa com uma divisão na cabeça da pessoa. Começa uma divisão, e a pessoa, em vez de casar com a tribo de Levi, casa com outra tribo, e não dá certo. A Bíblia diz claramente aqui que para nascer o Moisés, para nascer o libertador, para nascer algo formoso, bonito, lindo, foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma das filhas de Levi. Eu acho que você já leu aquele versículo na Bíblia Sagrada, no Salmo 133, no versículo 1 ao 3. Olha só o que diz: quão bom e suave é que os irmãos estejam divididos, com outra cabeça, cada um pensando uma coisa. Um pensa uma coisa, outro pensa para outra. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É isso que diz a Bíblia? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, juntos. Eu já vi muita gente que está no ministério, por exemplo, e a pessoa está ali, mas não concorda com nada. Não vai nascer nada bom na vida dessa pessoa. Você tem que estar na mesma linha de pensamento, na mesma tribo, mesma linguagem, mesmo pensamento. Porque quando você está em união, como diz, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, olha o versículo 2 que diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Olha para o pastor Mike aqui, cabeça,
depois vem para a barba, depois vem para o corpo. Isso aqui Deus está falando, irmão, sobre uma união que a pessoa ela tem de hierarquia. Ele está falando aqui sobre você estar na mesma linha. Aquele azeite desceu na cabeça do líder, do cabeça, depois vai passando pela barba, depois vai passando pelos membros, e todo mundo vai sendo ungido com aquela unção, todo mundo vai ficando debaixo daquela cobertura espiritual. Mas tem gente muitas vezes que começa a discordar, não concorda, começa a bater de frente, acho que não é bem assim. Você sabe o que acontece? Há um bloqueio quando você começa a ficar desunido. Então aquele azeite que vai descendo, aquela unção de cura, aquela unção de prosperidade, aquela unção de libertação, ele é cortado, e é você que corta pela desunião. Por isso que a Bíblia diz, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque é como se fosse o azeite que está na cabeça do Arão, e vai descendo pela barba e vai passando pelo corpo, mas de vez em quando você corta isso. Por quê? Por causa desse negócio. Daqui a pouco escutou um negócio lá, você fica meio cabreiro, você começa a perder a mesma língua, você começa a perder a mesma tribo, a mesma fé, o mesmo envolvimento espiritual, você começa a se perder. E olha só o que diz o próximo versículo 3, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E olha o que diz no finalzinho do versículo, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. E eu te pergunto e você me responde, onde é que Deus ordena a bênção? Ele manda a bênção, fala para mim aonde? Na união. Se não tiver união, Deus não manda a bênção. Deus ordena ali, quando a pessoa está debaixo de uma cobertura que começa pela cabeça, vai descendo pela barba, e vai descendo, e vai descendo, e vai pegando. Mas tem gente que não se coloca debaixo dessa cobertura, a pessoa não está unida, a pessoa não está na mesma fé, não fala a mesma língua, está com outro pensamento. Então ali Deus não vai ordenar a bênção e a vida para sempre, é união. Você observa isso ao longo da Bíblia Sagrada. Então eu vou ler de novo Êxodo 2, versículo 1. Por que nasceu um Moisés que era um menino formoso e bonito? Está aqui escrito na Bíblia Sagrada, olha que diz, e foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma das filhas de Asser, de Zebulon, de Naftali, de José. Não, casou com uma das filhas de Levi. Mesma fé, mesma linha, mesmo pensamento, mesma tribo. E olha o que nasceu, e a mulher concebeu e teve um filho formoso, e vendo que ele era formoso, diga aleluia. Você já leu? Eu vou insistir mais um pouquinho nisso aqui, que tem bastante matéria gostosa para passar para você. Mas você lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, 32 e 33? Só mais um pouquinho sobre esse negócio de união, para você ver como é importante a gente estar no mesmo pensamento, a gente estar alinhado junto. Atos 4, 32 diz assim, só você vai entender. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. O coração deles era em quantos? Era um só, mas era uma multidão. Então uma multidão que tinha o mesmo pensamento, o mesmo coração dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuir a sua própria. Então não era uma coisa individualista, era uma coisa em comunhão, todo mundo tinha em comunhão, mas todas as coisas lhe eram comuns. E olha o que diz agora, pessoal, e os apóstolos. Eu sempre digo, irmão, aonde tem coisa organizada tem um líder. Não concordo com o líder, não concordo com o apóstolo, não concordo com o pastor, não concordo. Irmão, onde tem coisa organizada, sempre vai ter esse negócio. Não, mas eu não concordo com esse negócio, sabe, ter um homem sobre a gente, sabe, um apóstolo, um pastor. Eu não gosto desse negócio de hierarquia. Você sabe quem é que não gostava de hierarquia também? Fala para mim quem não gostava de hierarquia. Lúcifer sempre odiou hierarquia. Ele não suportava que Deus fosse sobre ele. Então ele fez um complô e se levantou os anjos, levantou 1/3 dos anjos contra o próprio Deus. Ele quis fazer vamos dizer assim, uma revolução, ou ele quis fazer uma rebeldia, queimou os colchões na cadeia, pronto. Você entender? E o que aconteceu com ele? Ele permaneceu? Não, ele caiu, virou diabo. Lúcifer, anjo de luz, virou diabo, adversário. Então não sempre é bom. Então diz que todo mundo pensava do mesmo jeito, todo mundo tinha em comum, o pessoal a mesma fé. E olha só, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, Em todos eles havia abundante graça. Eu quero que você diga amém. Você vê que bonito. Então quando nós temos união entre nós aqui na igreja, o que acaba acontecendo? Os milagres começam a acontecer.
Eu começo a, como diz, volta um pouquinho só o 33 para nós, Guilherme, ó. Diz que eu vou conseguir dar com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Vai começar a acontecer milagres e as coisas vão começar você vai começar a notar que Jesus está vivo. Jesus, ele fica vivo quando nós estamos juntos. O Moisés começou a chamar a atenção, pessoal. E tudo que é feito em união é formoso e começa a chamar a atenção, porque começa a crescer. Eu lembro do José, que eu preguei bastante, preguei várias mensagens do José aqui, né? E o José estava ligado com Levi. José estava ligado com o Senhor e a minha herança. A herança do José aqui na terra não era terrestre. A herança do José era divina, porque Levi significa, né? O Senhor é minha herança. E lá em Gênesis 39, no versículo 2 ao 4, diz assim: o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, o versículo 3 diz: e José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Quero que você dê um glória a Deus aí. É isso aí, começa a aparecer, irmão. Tudo que é gerado em Levi, o Senhor é minha herança, começa a crescer e vai crescendo, 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 e daqui a pouco não tem como segurar. E é forte isso, né? Quantos meses foi que já não dá mais para esconder o Moisés? É rápido. Tudo que Deus ele gera na união é rápido. Tudo que é gerado em Levi, o Senhor foi a minha herança. Eu estou recebendo de Deus a minha herança. Isso é de Deus, eu me uni. Eu estou na mesma fé, mesma tribo, mesma língua, mesmo pensamento, mesma fala. Eu estou ligado, então começa a aparecer rápido. E além disso, o versículo 3 agora diz assim, ó: e não podendo, porém, escondê-lo, agora diz mais agora aqui: tomou uma arca de juncos e a betumou com um betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Então o que acontece agora? Você sabe que o faraó estava querendo matar os meninos, né? Eu acho que você conhece a história. O Moisés estava querendo matar as crianças, então se nascia menino, tinha que matar. E ela conseguiu então gerar esse menino formoso em Levi, como você viu. Ela conseguiu esconder ele por 3 meses, mas daqui a pouco ela não conseguiu mais. E o que ela faz? Ela faz um cesto, e esse cesto ela faz com betume. Ela põe pés também, que é uma especiaria que tem lá, e ele ficou bem firme. E a Bíblia diz que ela faz um negócio maluco. Ela joga no rio. Ela larga a criança no rio. Você largaria um filho no rio? Não, né? Você não largaria, quem também não largaria? Mas de vez em quando, irmão, a gente tem que arriscar. Porque se você não arriscar e não for ousado na tua vida, o menino morre. Então você vai ter que arriscar. Você vê claramente, ó, tem horas que se você não arriscar, o faraó vai matar. Ninguém coloca um filho no rio, mas talvez seja a hora de você soltar o cesto. Talvez seja a hora de você soltar o cesto. Isso não foi criado em Deus? Isso aí não foi gerado em Deus, isso aí? Então na hora de você soltar o cesto. O que seria soltar o cesto, pastor, no rio? É você ser mais ousado. Eu preguei esses dias atrás, eu acho que você estava no culto, aquela mensagem que o profeta Elias chega para aquela mulher que só tem mais um pouco de farinha, um pouquinho de azeite, e diz assim, ó: faz um pequeno bolo para mim. Ela disse: ai, mas eu vou morrer, só tem mais um pouquinho de farinha, de azeite para mim e para o meu filho. Fazer um pequeno bolo, a gente vai comer e vai morrer, é só para nós. Ele disse: moça, experimenta, seja ousada, arrisca, vai, se lança. E ela se lançou. Ela morreu? Não morreu. Então de vez em quando está na hora de você soltar o cesto. Eu não sei o que Deus está falando com você nisso aqui, mas de repente é isso. De repente até uma mensagem para filhos aqui, né? Você está segurando muito o cesto, você vai matar o teu filho desse jeito. Solta o cesto. De vez em quando você tem que soltar um pouco mais. Solta o cesto do filho, senão ele vai ser criado um bobão. É toda hora. Eu vejo, né? Parece que fica, não, tem hora que tem que soltar o cesto. Não, pastor, mas se eu não cuidar, ele vai morrer. Não, o faraó vai matar se você não soltar. Está na hora de você ser mais arriscado. E ela arriscou. O que eu vou fazer? Eu vou soltar no cesto. Ela teve essa inspiração, largou o cesto no rio. E na hora que ela soltou o cesto no rio, como você viu aqui, ela teve essa inspiração e foi ousada e arriscada. Aí ela faz um negócio interessante, ó. Versículo 4: e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Fala comigo em voz alta: estratégia. Então, ela arriscou,
Ela largou o menino nesse cesto que ela mesma fabricou, ela largou no rio, mas ela colocou a Miriam, a Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés, né? A Joquebede largou então no rio, e a Miriam, que era irmã de Moisés, ela foi lá olhando assim no meio do mato, de longe, o que tinha que acontecer. E isso também você precisa na sua vida. Se você quer fazer aquilo que foi gerado na união, se você quer ver aquele negócio crescer, se você quer ver aquele negócio despontar, você tem que ter estratégia. De vez em quando é bom você se afastar um pouco e ficar só olhando o que vai acontecer. De vez em quando é bom você ficar olhando, mas não de perto, mas você ficar olhando de longe. Você começa a observar de longe. Isso é uma estratégia que ela usou, só para ver o que vai acontecer. Bom, de vez em quando você tem que sair de perto desse negócio. Sai de perto e fica só olhando de longe, ó. Fica ligado, o que está acontecendo, o que vai acontecer? Você está muito perto. E ela ficou observando. Aí eu lembro que Jesus, ele falou em Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 32, sobre a questão de estratégia, ó. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Você viu? Ela queria saber como é que ia acabar aquele negócio do cesto. Como é que ia acabar aquele negócio que ela tinha largado ali? E você também, você tem que sentar, observar, analisar, fazer uma estratégia, pensar no que você vai fazer. Arriscar, mas pensar. E agora vem a parte forte, ó. Para que não aconteça de depois de haver disposto o alicerce, a pessoa até começou, e não podendo acabar, todos vierem a começar a escarnecer dele, começa a escarnecer dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. E tem gente assim, irmão. A pessoa não tem estratégia. Se você não tiver estratégia, daqui a pouco o pessoal vai debochar de você e vai dizer, fez um negócio, não deu certo. Começou, não conseguiu acabar. E tem muita gente assim. Então, eu preciso ser ousado, eu preciso arriscar, mas sempre arriscar com estratégia. Sempre arriscar, não dando um tiro no escuro. Pá, vamos ver o que vai dar. Não, põe sempre alguém analisando. Senta, pensa, analisa, que se você não fizer isso, pode dar errado. Então a Miriam foi olhando, e glória a Deus por isso. Aí vem o próximo versículo agora, volta lá para Êxodo 2, no versículo 4, então a irmã do menino, que era Miriam, postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Então ela foi olhando. Então não era só largar o menino no rio. Foi ousadia? Claro que foi. Podia ser uma tragédia, né? Vira o cesto, alguma coisa acontece, mas ela disse, tu fica ligado, se alguma coisa acontecer, tu pula na água, pega o cesto. Então ela foi observando, isso aqui era o rio Nilo. Aí diz assim agora, versículo 5, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Aqui é muito forte. Ai, meu Deus do céu, quem quer uma revelação violenta da Bíblia agora? Você quer uma revelação forte da Bíblia Sagrada? Quem que estava tomando banho, as donzelas ou a filha de Faraó? A filha de Faraó. Mas quem que estava na borda do rio, que tinha uma visão ampla das coisas? As donzelas ou a filha de Faraó? Quem estava na borda? Então, as donzelas, elas tinham uma visão mais privilegiada do rio. A filha de Faraó estava se banhando, então ela abaixava a cabeça e tal, ela estava se banhando. Então ela não tinha tanta visão, da mesma visão que tinha as donzelas. Só que quem que enxergou a arca com o menino? As donzelas, lê direito quem enxergou. A filha de Faraó. Quem deveria ter enxergado, deveria ser as donzelas, que elas estavam fora do rio olhando. Só que quem acabou enxergando aquele cesto pequenininho foi a filha de Faraó. Pastor, não entendi, cadê a revelação? Deus só vai mostrar algo pequeno para quem consegue fazer alguma coisa, aquilo ali crescer. Se você não vai conseguir fazer aquele negócio crescer, Deus não vai te mostrar. Porque se as donzelas enxergassem aquele cesto, elas iam pegar, iam levar até o Faraó, e o Faraó o que ia fazer com o menino? Matar. Então Deus só vai mostrar aquele cesto pequeno para quem vai conseguir fazer aquele cesto crescer, aquele menino crescer. De repente você não está olhando essa oportunidade que está aparecendo na sua vida, porque você não tem capacidade para fazer esse negócio crescer. Agora, se você tiver capacidade para fazer o menino crescer, Deus vai mostrar para você. Ainda que você não esteja numa posição privilegiada para enxergar, ainda que você esteja lá se banhando, abaixa a cabeça, levanta a cabeça na água, se Deus vê, e se o propósito de Deus é fazer aquilo ali crescer, Ele vai mostrar para alguém que vai ter condição de fazer isso.
Então é como eu coloquei aqui, Deus ele vai mostrar coisas pequenas para quem vai conseguir fazer crescer. E não despreze o dia de coisas pequenas, viu? Ah, mas nada a ver esse negócio, isso aí é muito pequeno. Olha, irmão, tudo que é grande hoje um dia foi pequeno, irmão. Tudo que hoje é grande empresa, grandes igrejas, tudo, irmão, tudo que você vê hoje que é grande, um dia foi pequeno. Por isso que a Bíblia diz em Zacarias 4, versículo 10. Zacarias 4:10 diz assim a Bíblia Sagrada: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, e são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Na linguagem de hoje esse versículo fala assim, fica mais fácil de você entender, ó. Os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando enxergarem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor Deus, que vêem tudo o que se passa no mundo inteiro. Eu te pergunto, você me responde, os olhos de Deus estão aonde? Toda a terra, mas onde que eles... O que está falando esse versículo? Pequenos começos, coisas pequenas. Os olhos de Deus estão em coisas pequenas. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze. Porque se você despreza, outra pessoa que Deus vê que a pessoa não está desprezando, Ele vai dar capacidade daquilo ali crescer, e você vai dizer assim: meu Deus, olha o tamanho que esse negócio ficou. Mas era pequeno, você não queria. Você só quer coisa grande. Eu quero um negócio grande. Não despreze o dia dos começos humildes, coisas pequenas. A filha de Faraó olhou e Deus viu, essa vai fazer o menino crescer. Ele é pequeno, é um junco, é uma cesta de junco, de betume com pés. Isso aí não é nada. Não, é assim. E ela vai conseguir fazer crescer. Isaías fala sobre isso, né? Lá em Isaías 60, versículo 22. Então, 60, 22 isso. Então não esquece. Deus só vai mostrar algo pequeno para quem vai conseguir fazer aquele pequeno crescer. Por isso que a Bíblia diz: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo, e eu, seu Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Então eu vou profetizar na sua vida: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Então não despreze o pequeno. Você sabe que o pessoal desprezava bastante Jesus, né? Porque a Bíblia Sagrada fala bem assim, Davi também, mas o Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é um vilarejo lá. Da onde que Jesus veio? Nazaré. Belém de Judá, menor ainda. Jesus nasceu em Belém de Judá, foi criado em Nazaré. Cidades que eram muito, menosprezadas. Então de vez em quando as pessoas desprezam coisas pequenas. Cuidado, que hoje é pequeno, mas amanhã pode ser grande. Aí ela chamou, volta aqui então. Aí ela enxergou, você viu? Tinha várias pessoas para enxergar. As pessoas de visão privilegiada, elas olharam, mas não enxergaram. Mas ela enxergou, porque ela tinha capacidade de fazer crescer. Aquelas donzelas iam matar. Então tem gente que se pegar aquilo ali mata, mas tem gente que pegar aquilo ali e faz crescer. E diz mais, versículo então, 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu, foi a filha, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Então pediu para a criada trazer. A criada entrou no rio e puxou. E dá a entender que esse rio, pessoal, ele não estava assim, como diz assim, muito profundo. Era um período que o rio Nilo devia estar baixo, né? Então ela conseguia se banhar. Se a Joquebede, mãe de Moisés, pediu para a menina ir olhando, é porque se acontecesse alguma coisa ela podia pular no rio e pegar, mas tinha a correnteza. Então dá para entender isso. Aí essa criada foi lá e pegou o cesto. Próximo versículo diz: e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Dá um aleluia. Quer mais revelação da palavra agora? Você vê que o menino, ele vem chorando, ele começa a chorar quando abriu. Ele veio chorando? Não, ele veio quietinho, mas quando ela abriu, ele começou a chorar. Não se abra com pessoa que não pode resolver os seus problemas. Não chore para pessoas que não vão te fazer crescer. Você tem que aprender a chorar, se abrir. Você tem que aprender a se abrir quando? Quando tiver alguém que você sabe que vai fazer você crescer.
Você tem que aprender esse negócio a partir de hoje. Eu até coloquei, incrível, ele não vinha chorando, ele chorou só quando ela abriu. Não gaste tempo para se abrir com as suas emoções, para quem não vai resolver o teu problema. Para de chorar com as pessoas erradas. Chora com a pessoa certa. Fala com a pessoa certa, que quando você aprender a falar com a pessoa certa, o teu problema vai ser resolvido. Você tira muito tempo para falar muita coisa. Você se abre e chora, e mostra os teus dilemas, os teus choros, com as pessoas que não vão fazer você crescer. Se ele viesse chorando há muito tempo, né, pensa comigo, alguém já poderia ter pegado aquela criança e matado. Mas ele não chorou, ele chorou só quando ela abriu. Ela abriu, ele, ai, ela, ai, bonitinho, vou te fazer crescer. Aleluia. Você tem que aprender a chorar a hora certa. Até isso na vida a gente tem que aprender, né, irmão? Aprender a chorar quando abre. E abriu, e chorou, e ela moveu-se de íntima compaixão. Você sabe quem falhou muito tempo da vida, se abrindo com pessoas erradas? A mulher do fluxo de sangue. Lá em Marcos capítulo 5, no versículo 26, ela perdeu muito tempo da vida dela. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue aí? Eu acho que todo mundo conhece ela, né? A Bíblia diz assim, ó, e havia padecido muito com os médicos, e despendido tudo que ela tinha, e nada aproveitando isso, antes indo a pior. Só que um dia com quem que ela se abre? Com Jesus. Ela ficou curada? Já fazia 12 anos que ela ia nas pessoas erradas. 12 anos se abrindo com gente errada. Enquanto você se abre com pessoas erradas, a tua vida só vai de mal a pior. Diz que ela perdeu tudo que ela tinha. Devia ser uma mulher rica, essa mulher do fluxo de sangue. Diz que ela despendeu, padecido muito com os médicos, que eram curandeiros da época, né? E despendido tudo que tinha. Então ela tinha dinheiro, ela tinha condição. E ela perdeu tudo com pessoa errada. Irmão, com pessoa errada você só perde tempo, irmão. Você perde tempo, você perde dinheiro, nada resolve na sua vida. Em vez de você crescer, você só morre. Mas ele chorou para a pessoa certa. E ela disse, é dos filhos dos hebreus. Esse aqui é do filho dos hebreus. E aí acontece um negócio top agora no próximo versículo. O 7, Êxodo 2, 7. Tem mais revelação, pastor? Tem, estou acabando agora. Está gostando ou não? Está chegando a hora de coisas grandes acontecerem na sua vida. Não está na hora de alguma área da sua vida crescer. Tem uma coisa formosa para nascer, mas você tem que ser mais unido, irmão. De vez em quando você não concorda, discorda. Tem que tomar cuidado dessas coisas, irmão. Rebeldia, isso é coisa de Lúcifer. Que mais agora? Versículo 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Versículo 8. E a filha de Faraó disse, vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino, a Joquebede. E olha só que bonito. Então disse a filha de Faraó, leva este menino e cria ele para mim, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Diga aleluia. Deu certo a estratégia da Joquebede? Deu. Então de vez em quando arriscar é bom. Aquele filho nasceu da onde? Da tribo de Levi. Levi significa, o Senhor é minha herança. Você criou isso aí, Deus sendo a tua herança, lança no rio, fica de longe observando. Quando o negócio acontecer, vai cair direitinho, vai dar tudo certinho, irmão. Porque não tem como dar errado quando é feito um filho na união. Não tem como dar errado. Aí eu notei uma coisa, até coloquei aqui, ó. Não tem como dar errado. Ele foi criado pela própria mãe, mesmo ela sendo escrava, recebeu salário, e Moisés não morreu, e ainda foi criado na palavra. Foi ou não foi criado na palavra? Foi, e a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, depois de grande não se desviará dele. Então, a despeito que muitas pessoas pensam aí que Moisés foi criado pelo faraó, foi criado pelos egípcios. O Moisés não foi criado pelo egípcio não, irmão. O Moisés, até uma certa idade, até ele ficar grande, ele foi criado com os hebreus. A própria mãe amamentou ele. A própria mãe, a Joquebede, amamentou ele. Ele foi criado na palavra. Ele foi criado nas coisas de Deus, servindo o Deus de Israel. Que coisa maluca. E você viu que o Moisés, ele já tinha essa pegada de libertação. Porque como que uma escrava vai receber salário? Ela recebeu um salário. A primeira mulher que o Moisés libertou foi a própria mãe. E a primeira pessoa que você vai libertar vai ser a tua própria família. Aí passou um tempo, então você vê claramente na Bíblia Sagrada aqui que a própria mãe alimenta o Moisés, ela cria ele até uma certa idade, só que depois ele tinha que voltar, aí para viver no Egito. Quer dizer, viver no Egito não, viver lá dentro do palácio, porque ela disse, você vai criar ele para mim, cria ele,
vai amamentar, vai fazer tudo direitinho, mas vai criar ele para mim, porque ela gostou muito dele. E olha o que diz agora aqui forte, 10, e agora você vai se segurar na cadeira, que agora vem a revelação forte. Eu segurei até agora para dar para vocês essa palavra, ó, 10. E sendo o menino já grande, então não sei que idade ele tinha, grande, deve ser que uns 10, 12 anos, né? E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, porque disse, porque o das águas o tenho tirado. Quem deu o nome para Moisés? Quem deu o nome de Moisés? Então, até os seus 12 anos, 13 anos, ele não tinha nome. Ele foi ter nome depois de grande. E o nome que foi dado para ele foi Moisés. Você sabe o que significa Moisés? Ela olhou para ele e disse, rapaz, você é bonito demais, hein? Olha só que você está hoje criado. E ela disse, o teu nome vai ser Moisés, porque significa Moisés, o tenho tirado da água. Sabe o que significa o tenho tirado da água? Se segura na cadeira agora. Aquilo que era para ser uma tragédia acabou se tornando teu nome. Eu consegui tirar você da tragédia. Você podia ter morrido nessa água. Eu consegui tirar você da tragédia. As minhas mãos te tiraram da tragédia e te fizeram crescer. Isso que significa Moisés. Moisés significa tirado da tragédia e feito crescer. Eu tirei você das águas. Então eu pergunto para você hoje que está aqui na igreja, o que cai na tua mão, o que você está fazendo com aquilo que vem para a tua mão? Você está conseguindo tirar esse lugar, esse negócio que caiu na tua mão, você está conseguindo tirar da tragédia e fazendo crescer? Porque aquilo que é para ser a tragédia, aquilo que era para ser pequeno, aquilo que era para ser a morte, ainda vai virar o título da sua vida. Ainda vai virar o nome da sua vida esse negócio. Aquilo que era para te destruir, aquilo que era para acabar com você. Você viu que coisa interessante. Moisés, eu nunca tinha entendido isso. E aí eu disse, Jesus, como é que é forte, né? Eu tirei ele das águas, da tragédia, e fiz ele crescer. E é isso que Deus está falando. Eu quero encontrar pessoas que peguem algo que já está condenado a dar errado, porque os meninos tinham que morrer lá no Egito, os meninos deveriam morrer, e aí ela colocou na água, que é uma tragédia, colocar uma criança na água no meio de num rio, e ele podia, e se ele não chora? De repente ele passa, né? Mas enfim, voltando a comentar, então, aquilo que vier para a sua mão, você tem que tirar da tragédia, e você tem que fazer crescer. E aí eu finalizo hoje com Neemias 13, no versículo 2, a parte C do versículo. Neemias 13, 2 diz assim a Bíblia Sagrada, Neemias 13, versículo 2. Finalzinho, ó. Ainda que o nosso Deus converteu, o quê? A maldição em bênção. Deus vai usar você para você converter várias coisas que eram para ser amaldiçoadas em bênçãos. Deus vai usar você para pegar coisas pequenas e fazer crescer. Deus vai usar você para tirar coisas da tragédia e fazer aquilo ali se tornar grande. E não foi qualquer pessoa não, foi o grande Moisés. O grande Moisés, ele foi tirado das águas. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Se coloque em pé toda a igreja. E a pergunta que eu te faço é essa: o que está se tornando aquilo que Deus pôs na tua mão? O que está se tornando? Aquilo que veio parar na sua mão, o que tem se tornado? Pastor, eu tenho matado. Não mata. Pastor, eu acho que eu nem estou vendo as oportunidades. Você tem que olhar as oportunidades, irmão. Nunca despreze uma coisa pequena que aparece para você, porque aquilo ali que é pequeno pode se tornar uma coisa muito, pode se tornar o próximo Moisés, né? Eu vejo que muitas pessoas acabam desdenhando, as pessoas acabam muitas vezes deixando de lado, não olhando para aquilo. Mas Deus vai te mostrar. Olha bem para mim aqui, você nunca vai esquecer. Se um dia Deus te mostrar alguma coisa pequena, é porque você tem capacidade de fazer esse negócio crescer. Deus tem capacidade de fazer esse negócio crescer. Se Deus não tinha te mostrado, Deus não gosta de você quer ver como Deus é pai? Bem parecido com você. Você leva o seu filho numa loja de brinquedo e mostra para ele um brinquedo e diz assim, tu gostou? E ele diz assim, ai, gostei, pai. Não vou te dar. Você faz isso com o filho? Deus jamais vai te mostrar vai te mostrar uma coisa que ele não possa te dar. Se ele te mostrou, é porque ele pode te dar. Deus nunca vai fazer isso com ninguém. Você não faz isso com o filho?
Eu jamais levaria o Felipe lá numa loja assim, ó, tá vendo esse brinquedo aqui? Olha esse boneco. Ai, papai, eu gostei. Se lascou, não vou te dar, vamos embora. Não. Você vê, você acha que Deus é mau? Deus não é mau. Se Ele te mostrou, Ele vai te conceder. Vai cair na tua mão, tenha compaixão disso e faça esse negócio crescer. Cria esse negócio, cria. Se for preciso investir, pagar salário, paga. Faz o negócio acontecer. Tem coisa que vai crescer na sua mão. Eu sou profeta, irmão. As pessoas muitas vezes não dão bola para isso, irmão. As pessoas não dão bola, irmão. Faz 20 anos que eu tenho abençoado gente, irmão. Eu tenho abençoado o povo, abençoado pessoas. Tem coisas que vão crescer na sua mão. Toma posse da benção. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa mensagem. Hoje está caindo uma unção de crescimento aqui nessa igreja. Mas você tem que estar na mesma fé, tem que ter a mesma língua, tem que ter a mesma mensagem. De vez em quando você está insistindo em querer fazer nascer uma coisa formosa, sabe, totalmente desunido, um pensamento torto, sabe, uma coisa assim enviesada, uma coisa torta. O pastor fala um negócio e você, não, eu não concordo, não sei o que, você tem que parar com esse negócio. Porque tem que ser Levi com Levi. Era um varão da casa de Levi com a filha de Levi. E Levi significa: o Senhor é a minha herança. Deus está deixando heranças para pessoas hoje aqui, irmão. Deus está deixando heranças para pessoas hoje aqui nesse lugar, aqui nessa igreja. Deus está deixando coisas pequenas para ver quem vai colocar o olho. E Deus, Ele quer que pessoas que têm capacidade de fazer esse negócio crescer, coloquem o olho. Coloca o olho, assume isso, pega. Ah, pastor, isso aqui está condenado à morte. Moisés também está condenado à morte, mas ela conseguiu tirar da tragédia. Ela conseguiu tirar das águas. Ela tirou das águas e o fez crescer. Moisés, o tenho tirado das águas. Eu tenho tirado ele do rio. Podia ser o fim dele, mas não foi o fim dele, foi o crescimento dele. E olha que coisa forte. O mesmo Moisés tinha uma ligação violenta com as águas, porque depois lá na frente ele faz o mar se abrir. É isso, meu irmão. Crie coisas que lá na frente vai se abrir para você, irmão. Crie coisas que hoje você tira da água, amanhã vai abrir as águas para você. Olha que forte. Hoje você está tirando esse negócio da tragédia, amanhã esse negócio vai tirar você da tua tragédia. Hoje você tira esse negócio das águas, amanhã esse negócio que você tirou das águas vai abrir as águas para você. Aleluia! Eita glória! Oh Deus poderoso, oh Deus magnífico, o Senhor é tremendo. Hoje foi muita inspiração. Deus jamais vai mostrar uma coisa pequena para alguém que não pode fazer aquele negócio crescer. Chegou a hora da verdade, chegou a hora do poder de Deus, da unção de Deus nesse lugar. Há uma unção de crescimento caindo sobre a igreja. Deus está dizendo que tem muita gente que vai tornar coisas pequenas grandes. Coisas pequenas se tornarão grandes em suas mãos. Aleluia! Vem poder de Deus, vem unção de Deus nesse lugar. Levante as mãos aos céus agora e glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Eu sou homem de Deus, mas eu sei que eu estou falando, tem coisa grande chegando na sua vida. Tem coisa grande chegando aí, irmão. Tem coisa grande, você vai fazer esse negócio crescer e vai se tornar extremamente conhecido sobre a face da terra. Chegou a tua hora, chegou o teu momento. Aleluia, levante as mãos e louve ao Senhor. Bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor. O tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar. Tudo vai prosperar. Onde eu tocar as minhas mãos. As minhas mãos. Aleluia, bendito, bendito eu serei. Cante. Bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou. Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor. chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão. E os céus se abrirão.
tesouro do meu Senhor. O tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar. Tudo vai prosperar. Onde eu tocar as minhas mãos. Tocar as minhas mãos. Levanta as tuas mãos para cá agora. Eu peço a tua bênção nas mãos dessas pessoas agora. Só a pessoa que está levantando as mãos aqui para esse altar, eu profetizo: aonde você colocar as tuas mãos, Deus vai te honrar. Que essas mãos sejam mãos abençoadas, mãos que vão pegar coisas pequenas e vão fazer crescer, mãos que vão tirar coisas que estavam condenadas à morte no rio. Aquilo que seria tragédia vai se tornar o maior crescimento do mundo, da história. Deus vai usar você para criar coisas, mas tem que estar na mesma fé, mesma língua, mesma tribo, mesmo povo. Grita em voz alta: tribo de Levi. Isso. Eu peço a tua unção e a tua capacidade sobre cada mão que aqui está, Jesus. E esse mês ainda, essa pessoa vai enxergar com seus próprios olhos as coisas grandes que Deus tem para eles, em nome de Jesus. E você diz: eu recebo essa palavra. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém.